Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é função inversa. Vamos nessa? O que é função inversa? Seja uma função f de a e b uma função. A função f menos 1 de b em a, ela vai ser a inversa de f se somente se, a hora que eu faço f bola f menos 1 de x, o resultado da x, isso quer dizer para qualquer x pertencente a b, e f menos 1 de f de x é igual a x, para qualquer x pertencente a A. Ou seja, o que está falando aqui, pessoal? Está falando isso daqui, ó. A gente vai começar com o x lá no b, certo? Aí eu vou aplicar a f menos 1 de x, já que eu estou aplicando a f menos 1 de x, eu vou para o conjunto A. E aí depois, aplicando a f do resultado, né? A gente volta onde? Para o conjunto B com o resultado x. E o mesmo acontece o quê? Quando a gente faz f menos 1 bola f de x para qualquer x em A. Então eu vou fazer o quê? Ó, f menos 1 bola f de x. Então eu vou fazer o f de x, ou seja, eu vou sair do meu A, vou para o meu B, e depois na hora que eu aplicar f menos 1 eu volto para o meu A. E o meu A eu vou voltar exatamente para o mesmo ponto, para o mesmo x, certo? Para o mesmo elemento. O que quer dizer isso? Quer dizer então que a função inversa é aquela função que desfaz o movimento que a gente tinha feito com a função f. Ou seja, ela desfaz o valor que a gente tinha chegado. Então, quer dizer, se você está assim, ó, eu peguei o 5, multipliquei por 3, cheguei no 15. É como se eu estivesse pensando assim, qual o número que eu multipliquei por 3, né, para chegar no 15? Então, seria o 5. Então, ela está desfazendo o que você tinha feito com a sua função, ok? Observem o quê? Que o domínio da f, ele é igual ao contradomínio da f menos 1, e, no caso, o contradomínio da f é igual ao domínio da f menos 1, ok? Tá, então vamos ver um exemplo aqui mais prático para vocês entenderem. Então, ó, observem a função aqui, ó. Menos 1, 2, leva no 2, o 0 leva no 5, o 1 vai no 3, o 2 vai no 4. Ok? Eu tenho essa função. O que seria a minha função inversa? A minha função inversa seria o caminho contrário, ou seja, o 2 vai para o menos 1, o 5 vai para o 0, o 3 vai para o 1 e o 4 vai para o 2. Ok? Agora, sempre existe função inversa? Não. A função inversa, ela só vai ter inversa se ela for bijetora. Ué, mas por que acontece isso? Vamos ver os exemplos aqui para vocês entenderem. Então, ó, pega essa função f aí, que leva menos 1 no 2, o 0 no 5, o 1 no 3, o 2 no 4, ok? Observe, ó, que o 1 não recebeu nenhuma flechada. Então, quer dizer que essa função ela não é sobrejetora, ok? Agora, o que seria a função inversa dela? Se tiver função inversa, né? O 2 levaria no menos 1, o 5 levaria no 0, o 3 levaria no 1 e o 4 levaria no 2. Só que observem agora que o 1, que está no domínio agora, né? Porque lembra, o contradomínio de uma é o domínio da outra. Então esse daqui agora é o contradomínio da minha possível f menos 1, né? Só que observe que esse 1, ele não faz ligação com ninguém. E a gente viu que toda vez que um elemento no domínio não faz ligação com ninguém, é o quê? Ele não é função. Ou seja, se a função não for sobrejetora, não existe função inversa, por quê? Porque o caminho contrário não seria uma função. Tá, e agora esse exemplo, ó, menos 1, 2, 0, 5, o 1 vai no 3 e o 2 vai no 3. Observem que o 3 está recebendo duas flechadas, então quer dizer o quê? Que essa função não é injetora, ok? Agora, o que seria a possível função inversa? Seria o 2 vai no menos 1, o 5 vai no 0, e o 3 vai no 1 e o 3 vai no 2. Aí, ó, observem o quê? Que o 3, ele está fazendo o quê? Ele está dando duas flechadas. E lembra, a gente viu também no de função que toda vez, né, que um elemento do domínio dá duas flechadas, quer dizer que não é função. Ou seja, se ela não for sobrejetora, o caminho de volta não existe, porque não é função. E se ela não for injetora, também não vamos ter função. Ou seja, é obrigatório que ela seja o quê? Bijetora. Então, se ela tiver bijetora, então, se a função for bijetora, né? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que existe função inversa, ok? Agora, então vamos verificar, vamos encontrar aqui, ó. Primeiro, vamos verificar que as funções 2x mais 2 e a função x menos 2, uma é inversa da outra, ok?
Bom, para a gente verificar se uma é inversa da outra, lembra, eu tenho que fazer f bola f menos 1 de x. O que é fazer f bola f menos 1 de x? É fazer o f da f menos 1 de x. Quem que é f menos 1 de x? É o x menos 2 sobre 2. Então fica f de x menos 2 sobre 2. E a gente viu lá de função composta que fazer isso é substituir o x por esse x menos 2 sobre 2. Então vai ficar 2 vezes x menos 2 sobre 2 mais 2. Simplificando o 2 com 2, eu tenho x menos 2 mais 2, e menos 2 mais 2 dá 0, e x mais 0 dá x. Só que não basta só isso, certo? Nós temos que fazer o quê? F menos 1 bola f de x. O que é fazer isso? F menos 1 dá f de x. Quem que é f de x? 2x mais 2. Então, é f menos 1 de 2x mais 2. Então, substituindo 2x mais 2 no x da f menos 1, nós temos 2x mais 2 menos 2 sobre 2. Tirando do parênteses, somando 2 com menos 2 dá 0. Então, fica 2x sobre 2 e 2x sobre 2 é igual a x. Ou seja, realmente uma é inversa da outra, ok? E aqui, mais um exemplo. Quero ver que a inversa da x ao cubo é o quê? É a raiz cúbica de x. Então, vamos lá, fazendo f bola f menos 1 de x, nós temos f da f menos 1 de x, que é a f de quem? De raiz cúbica de x. E o que é fazer a f da raiz cúbica de x? É fazer raiz cúbica de x elevado a 3. E raiz cúbica de x elevado a 3, nós sabemos que o resultado dá x. E agora, f menos 1 bola f de x, que é igual a f menos 1 da f de x. Então, vai ficar f menos 1 de x ao cubo. E o que é fazer f menos 1 de x ao cubo? É fazer a raiz cúbica de x ao cubo. E nós sabemos, por propriedades, né, que isso daqui resulta em x. Ou seja, realmente a inversa da x ao cubo é a f menos 1 de raiz cúbica de x. Bom, uma observação aqui, pessoal. Quando a gente está falando que a função tem inversa, tá? E a gente não deu domínio contra domínio, o que nós estamos garantindo? Nós estamos garantindo que o domínio, tá, é o maior possível para que ela seja o quê? Injetora, ok? E sobrejetora, certo? E estamos garantindo o quê? Que o meu contradomínio obrigatoriamente é igual ao meu conjunto imagem, tá? Porque dessa forma a gente garante que ela é injetora e garante que ela é sobrejetora, ok? Então a gente garante que ela é bijetora, certo? Então toda vez que eu pedir função inversa para vocês e a gente já tem a função, mas não foi dado domínio e contradomínio, então a gente está garantindo que o domínio é o maior possível e obrigatoriamente o contradomínio é igual ao conjunto imagem, certo? Agora, como que a gente obtém a inversa de uma função f de x? Bom, tem uma receitinha de bolo aqui. A gente faz assim, ó, substitui a f de x por y, depois a gente troca x por y e y por x. Depois a gente isola o y e por último substitui y por f menos 1 de x, certo? Então, ó, substitui f de x por y, troca x por y e y por x, isola o y e substitui y por f menos 1 de x. Vamos ver, então vamos fazer na prática isso. Então aqui, ó, quero encontrar a inversa de f de x igual a 2x mais 2. Bom, primeira parte, o que nós temos que fazer? Pegar f de x e substituir por y. Então vai ficar y igual a 2x mais 2. Agora a gente faz o quê? Agora a gente troca o x por y e y por x. Então fica x igual a 2y mais 2. E agora a gente isola o y. Então a gente vai fazer o quê? Vou manter o 2y, vou passar o menos 2 para o primeiro membro, né? Então fica o quê? 2y igual a x menos 2. E isolando o y, fica y igual a x menos 2. E o último passo é o quê? Troca o y por f menos 1 de x. Então fica que a f menos 1 é dada por x menos 2 sobre 2. Ok? Mais um exemplo. Aqui, ó, encontra a função inversa que vai de r menos 2 até r menos 1, definida por f de x, x sobre x menos 2. Então, vou pegar a minha função f de x e substituir por y. Então, fica y igual a x sobre x menos 2. Agora, troca x por y e y por x. Então, a gente fica que x é igual a y menos 2. Agora, vou isolar o y. Então, primeiro, vou multiplicar cruzado. Aí fica x, y menos 2 igual a y. Vou fazer a distributiva, fica xy menos 2x igual a y. E agora eu vou trazer o y para o primeiro membro, que não tem y para o segundo. Então fica xy menos y igual a 2x. Agora, colocando y em evidência, então fica y, x menos 1 igual a 2x.
E agora, isolando o y, fica y igual a 2x sobre x menos 1. Ou seja, essa daqui é a minha função inversa. É 2x sobre x menos 1. Ok? Bom, agora, um fato importante sobre os gráficos da f e da f menos 1. Os gráficos de f e f menos 1 são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, cuja equação é y igual a x. O que quer dizer isso? Aqui, ó. A minha função f de x igual a 2x mais 2 e a f menos 1 de x, que é x menos 2 sobre 2. Então, ó, o gráfico em azul é da f e o gráfico vermelho é da inversa. Essa reta em preto pontilhada é a reta y igual a x. Observem que o que é ser simétrico em relação a essa reta? Quer dizer o quê? Quer dizer que é como se a gente tivesse que essa reta fosse um espelho entre as duas. Então, tudo o que acontecer do lado esquerdo dela vai acontecer também do lado direito com a inversa, ok? Ou, ao contrário, o que acontecer do lado direito com a função f vai acontecer o mesmo com a função f menos 1 do lado esquerdo. Então, aqui, ó. Então, o que aconteceu? Ó, observem que dá exatamente o mesmo, ó, a mesma distância aqui e a mesma distância daqui, ok? Observem ó, a mesma distância daqui e aqui. Por que que isso acontece? Porque, ó, se você, por exemplo, fizer o x igual a 0 na f de x, o que vai acontecer? Vai dar f de x igual a 2. Então, quer dizer que eu tenho o ponto 0 e 2, certo? O 0 e 2 seria esse pontinho aqui, ó, que está o mouse, ok? Que quando a gente faz a inversa ela não troca o domínio contra domínio, com domínio, com domínio. Então, quer dizer que na inversa eu tenho ponto. Se eu tinha na f a 0 e 2, na inversa eu vou ter o quê? O 2 e 0. Realmente, ó, põe o 2 aqui, vai ficar 2 menos 2 dá 0, 0 sobre 2 dá 0. Então, eu tenho o ponto 2 e 0. Então, quer dizer que ela vai passar do outro lado, aonde? No 0, no 2 e 0, ok? O mesmo acontece com outros pontos. Por exemplo, se você jogar x igual a 2 agora na f de x, vai dar o quê? Vai dar 6. Então, quer dizer que eu tenho 2 e 6. No caso da f menos 1, eu vou ter o quê? O 6 e 2. Então, se eu vou ter o 6 e 2, então o que está acontecendo? Eu tenho o 2 e o 6, e aqui eu vou ter o quê? O 6 e o 2, certo? Então, por isso que dá essa questão de simetria, certo? Vamos ver mais um exemplo. Aqui, ó, a x ao cubo e a raiz cúbica de x. Então, ó, o gráfico da x ao cubo, que é de azul, e o gráfico de vermelho, que é da raiz cúbica de x. Então, ó, observem que a minha reta y igual a x é exatamente o quê? É um espelho, tá? Para o gráfico da f menos 1, ok? E, mais um exemplo, eu tenho, por exemplo, a f de x igual a x sobre x menos 2, e a f menos 1 de x é 2x sobre x menos 1. Então, novamente, ó, vamos entender melhor esse gráfico, que esse gráfico tem dois ramos, ok? Então, ó, esse ramo azul aqui que eu estou passando com o mouse, qual que é o simétrico dele? Seria esse vermelho aqui. Agora, esse gráfico, esse pedaço do gráfico azul, o simétrico dele seria esse. O mesmo acontece aqui, ó. O simétrico desse azul seria quem? Seria esse. E o simétrico desse azul seria esse aqui, ok? Então, essa daí que são o quê? São os fatos importantes da minha função. Bom, espero que tenham gostado. Nunca se esqueçam, né? Que a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. E abraços e até o próximo vídeo.